Olá pessoal, vamos dar continuidade a esse curso de filosofia. Hoje a aula vai ser sobre a história da filosofia medieval. Antes de mais nada, nos situando aí no período histórico e no conceito de filosofia medieval, a filosofia medieval ela começa a se dar e acontecer depois do advento de Jesus Cristo, né? E tem representantes do primeiro século até o oitavo século. É importante dizer também que a filosofia medieval ela é caracterizada pelo diálogo ou pela interpretação e incremento e suplementação de fé religiosa com razão grega, né, com a filosofia grega, né? E isso aconteceu não só com os cristãos, mas aconteceu também com os judeus e islâmicos, né, muçulmanos. Cada um com a sua respectiva escritura sagrada, no caso dos judeus a Torá, no caso dos cristãos a Bíblia, o Novo Testamento, e no caso dos muçulmanos o Alcorão, né? Então esse diálogo, conforme os livros foram sendo estruturados e distribuídos, e o povo teve conhecimento depois desse advento de Jesus, né? Ou começou a haver esse diálogo entre os livros e os escritos da filosofia grega e essa novidade que era o pensamento religioso, né? E é importante também dizer que esse pensamento medieval ele suplementou, né, de certa forma, o pensamento filosófico grego, porque inclusive a própria Bíblia, né, que a gente pode considerar que mesmo todas essas correntes religiosas tenham se debruçado sobre o pensamento filosófico, quem realmente conectou a história da filosofia, na perspectiva histórica da filosofia, a filosofia antiga com a filosofia moderna, foram os cristãos e o pensamento cristão, a partir da Bíblia, né? Então, é importante dizer que quando eles começam a pensar, né, tendo a Bíblia como referência, surgem questões que até então os gregos não tinham se debruçado, ou que os gregos não tinham, conceitos que os gregos de certa forma não tinham se aprofundado, né? E que não fazia parte, vamos dizer assim, das preocupações maiores daquela época da Grécia, né, em Atenas. Então, de certa forma, toda essa questão, né, que aparece na Bíblia, aí, que não tem a ver somente com coisas transcendentes ou coisas sobrenaturais, mas também tem a ver com a vida, o chão da vida, né, com as coisas sensíveis, vamos assim dizer, de certa forma filosófica. Ela trouxe alguns conceitos importantes aí nesse período que suplementou, e inclusive o que, como eu disse, conecta, né, a filosofia antiga com a filosofia moderna. E hoje nós modernos nós vivemos a partir desses suplementos, né, dessas ideias novas que a Idade Média suplementou em relação às ideias gregas, né? A gente vive nessa influência do pensamento filosófico que vem do pensamento antigo da Idade Média, né? Algumas coisas legais para pontuar, né? Por exemplo, de conceitos e ideias que acabaram sendo importantes, né, nessa filosofia medieval, é o fato do mundo ter um início, né, que influencia muito a ciência moderna ainda hoje, porque Deus foi o Criador, né? E o relato bíblico expressa essa ideia de que o mundo teve um início. A valorização do mundo visível e da matéria e do corpo, né, porque é uma criação de Deus, deve ser cuidada. A supervalorização do ser humano, né, uma vez que ele é a imagem e semelhança de Deus, como descrito na Bíblia. A valorização da mulher e da infância e dos que sofrem escravidão, porque Jesus morreu por todos, né? A valorização do tempo e da história, porque Deus se revela também através desse tempo, dessa história, né, mostrando para o homem. O incremento da noção de memória, isso aqui também é importante, né?
vem permear todo o pensamento também, todo o pensamento filosófico medieval, porque Deus se revela a partir de dentro do homem também, né? Nessa filosofia, ou seja, o que ele traz de dentro do homem é essa memória, né? O incremento da investigação do problema do mal, né? Que de certa forma é um suplemento em relação ao pensamento grego, né? Que se pensou muito mais e refletiu muito mais sobre o conceito do mal, né? Como anteposição à benevolência de Deus, né? ao Deus que é bom, né? E o incremento da noção de lei e consciência, né? Porque você tem justamente a lei, vamos dizer assim, a lei de Deus, que é a lei boa, né? Para o homem viver como ele deve viver, e a consciência quando a gente tem consciência, a gente aprende e sabe que lei é essa e consegue obedecê-la e ter uma consciência dela, né? Então, a luz da revelação bíblica suplementa a razão grega também no que diz respeito à razão puramente, né? Nós, modernos, vivemos nesses incrementos e não no âmbito dos problemas e conteúdos gregos, porém agora desconectados da teologia e reduzidos ao horizonte da imanência. E foi isso que eu tinha acabado de dizer, né? Que nós vivemos hoje na modernidade com esses incrementos que veio dessa noção filosófica medieval a partir da Bíblia, né? Só que hoje, vamos dizer assim, filosoficamente falando, a grande maioria das pessoas, ela já perdeu essa conexão com a teologia, a filosofia perdeu essa conexão com a teologia, e ela está reduzida ao horizonte da imanência, né? Ou seja, das coisas aqui, sem a transcendência, as coisas que transcendem isso aqui. Então esse é a primeira conceituação da filosofia medieval. E nós vamos aqui trabalhar em 3 pontos. Primeiro, agora eu vou fazer uma introdução desses 3 pontos, depois a gente vai trabalhar cada um ponto a ponto com uma questão a ser explicada, né? Então nós temos na filosofia medieval 3 períodos também importantes, né? A patrística, que tem como filósofo principal e mais expoente e relevante dessa época, que é Santo Agostinho, né? Que foi muito influenciado no seu pensamento e nas suas ideias pelo platonismo, né? Platonismo, as ideias de Platão, com uma concepção mais estritamente teológica da moral. Aí depois a gente passa para a escolástica, né? Que tem como principal expoente ou filósofo mais influente São Tomás de Aquino, que passa a ter uma influência maior em relação ao aristotelismo, as ideias de Aristóteles, e uma concepção estritamente filosófica, metafísica, né? E depois a gente tem um terceiro ponto que está próximo da escolástica, que pode até ser considerado dentro da escolástica, mas é importante na história da filosofia fazer essa distinção, que é o nominalismo, né? Que realmente começa a romper com a ideia do diálogo entre fé e razão grega, né? E que tem como principal, ou na verdade quem fundou o nominalismo é Guilherme de Ockham, né? Que aí ele passa a ter uma concepção mais da razão empírica, né? A parte da teologia e da metafísica das essências. A gente vai explicar isso um pouco mais para frente, né? E também um terceiro ponto na filosofia medieval, que também conecta, né, para a filosofia moderna, que é a escola ibérica, né? Das faculdades ou das universidades de Salamanca e de Coimbra, que tem respectivamente Francisco Soares e Francisco de Vitória como principais filósofos e mais influentes nessa escola ibérica. Nós vamos trabalhar esses 3 períodos com 3 questões a serem respondidas ou explicadas. No primeiro, definir os conceitos da cidade de justiça em Santo Agostinho. No segundo, reconhecer as características das virtudes morais cardeais, segundo São Tomás de Aquino. E no terceiro, distinguir a novidade de concepção de lei no nominalismo e na escola ibérica em relação aos pensamentos agostiniano e tomista, né? Então nós vamos trabalhar cada ponto desse e vamos explicando a história, o conceito histórico
um preâmbulo histórico e explicando a filosofia de cada período desse, né? Então, primeiro vamos definir os conceitos de cidade e justiça em Santo Agostinho. Então a gente começa aqui nesse primeiro, que é o período da patrística, né? Como dito antes, que tem como principal expoente Santo Agostinho, e uma concepção estritamente teológica da moral, né? Antes de mais nada, é importante conceituar aqui a diferença, como a gente vai usar muitas palavras ética e moral, a diferença entre moral e ética, né? Ética e moral, esses dois conceitos têm como base, assim, como objetivo, a conceituação ou o objeto de ética e de moral é o que é certo e o que é errado, né? Sendo que a moral, ela o certo e o errado que cada indivíduo ou cada sociedade considera, ou seja, a forma prática, né, do certo e do errado, aquilo que cada indivíduo considera o que é correto e o que é errado, o que eu considero que é correto e o que é errado, o que a sociedade brasileira considera o que é correto, essa é a moral brasileira e a minha moral, aquilo que eu considero que é certo e o que é errado. A ética, ela também tem como objeto o certo e o errado, só que ela tem um cunho científico e filosófico. A ética é justamente o conceituar e o refletir e o examinar e o pensar no que é certo e no que é errado, né? Então eu tenho para mim a minha moral, só que a ética ela estuda e reflete sobre essa minha moral e sobre a moral como um todo e sobre o certo e o errado. Se faz sentido. Então, por exemplo, ela vai questionar, né? Eu acredito que mentir é errado, eu tenho essa moral. Como grande parte das culturas tem essa moral de que a mentira é um erro, não está correto mentir, deve-se falar a verdade. Mas aí a ética vai refletir, será que é errado mentir sempre, né? Que a gente poderia refletir agora, será que é correto mentir se por acaso alguém está correndo um risco de vida e uma mentira vai salvar essa pessoa? Então esse tipo de reflexão que a ética faz. Ela não simplesmente considera, vamos dizer assim, de primeira o que a moral de cada pessoa aceita como certo e como errado, mas reflete a partir disso, né? É a reflexão ou a ciência da moral. A ética é a ciência da moral, né? Filosófica. Conceituando isso, que é importante para a gente entender, dentro de tudo que vai ser dito a partir de agora, eu comecei a falar da patrística e dessa concepção que existe, mais estritamente teológica moral. A patrística, ela foi o período em que, depois do advento de Jesus, em que começou a aparecer os cristãos, né? As pessoas que aderiram ao cristianismo, à fé cristã, e começaram a pensar e sistematizar e dogmatizar a sua crença a partir dos escritos do Novo Testamento e de se organizar minimamente ali, né? Eles eram perseguidos porque o Império Romano não aceitava, então eles se reuniam nos lares, né? Esses primeiros pais se reuniam nos lares, não tinham instituição, uma igreja que eles iam, né, para se reunir. E aí começam a surgir os pais da igreja nesse período, né? Justamente essas pessoas que começaram a sistematizar e começaram a pensar, né? Começaram a pensar tudo que foi dito e refletido, né? Com até a própria razão grega, né? E a própria razão de cada pessoa ali, refletindo a partir do que Jesus foi dizendo e fazendo seus comentários, e fazendo as suas interpretações do ensino de Jesus, né? E aí a patrística ela se caracteriza justamente por isso, pelos padres ou os pais da igreja cristã, né? Tem representantes, como eu disse antes, do primeiro século até o oitavo. E aí, na patrística surge vamos dizer assim, um advento também, um fenômeno importante, que é a conversão de Constantino, né? Não se sabe se Constantino se converteu legitimamente, ou seja, genuinamente, desculpa, mas que ele usou isso como um método político, né, para reunir o Império Romano, que já estava se desconstruindo, estava em decadência,
a partir de um sonho que ele disse que teve, né, que viu a cruz, e disse que a partir dessa cruz ele iria reunir o povo, né, ia trazer a paz, ia ser vencedor. E ele decreta o cristianismo, estabelece o cristianismo no Império Romano. Então, esses pais da igreja que antes eram perseguidos, eles passam a ter liberdade e começam a fazer parte do Império Romano, o que mais na frente vai ser desenvolvido o Sacro Império Romano, né, que é esse vínculo entre a igreja e o império, né? O que, de certa forma, deu certo, né? A ideia, que a gente não sabe se foi uma conversão genuína ou uma estratégia política de Constantino, né, de decretar o cristianismo como religião oficial e todos deveriam ser cristãos, né? A partir disso ele apropria todos os templos pagãos, ele traz tudo para dentro do cristianismo, várias ideias do paganismo que existia lá começam também a ser atribuídas, né? E nesse contexto surge Santo Agostinho de Hipona, né? Que virou bispo, né, em Hipona. Depois de se converter, ele é um homem muito curioso, buscava saber da verdade, buscava conhecer as coisas, e encantado com um dos pregadores, que pregava muito bem, com uma oratória muito bonita, ele começa a escutar e se converte também por influência de sua mãe, né? Aí nesse contexto, Agostinho se destaca muito, né, pelo seu trabalho de investigação e de interpretação da Bíblia e em diálogo com a razão grega, né? O que ele faz muito bem, né? O que ele faz muito bem nos seus livros, As Confissões de Agostinho, né? Ele traz justamente todas essas noções, esse conceito de filosofia medieval que eu falei antes, desses pontos de início do mundo, reflexão sobre o mal, valorização do ser humano, tudo isso, quem começa a trabalhar e trabalha muito bem é Santo Agostinho, né? Um homem intelectual e muito inteligente que trabalhou tudo isso e suplementou a razão grega, né? E traz todo esse diálogo para nosso estado filosófico, vamos dizer assim, da história da filosofia moderna, né? Grande influência. E também uma percepção de natureza humana, de condição humana, muito importante, né? Psicológica, né? De toda a sua obra, né? Que é vastíssima e sofisticada e muito, muito densa, né? Vamos dizer assim. As Confissões de Agostinho traz uma nova perspectiva e suplementação da razão grega nesse diálogo que ele fez a partir da fé e do Novo Testamento e da Bíblia cristã. Contudo, né, nessa época, como os cristãos já estavam vinculados ao poder, vamos dizer assim, ao Império Romano, né, surge uma questão importante, aconteceu algo importante, que foi a queda, vamos dizer assim, momentânea de Roma, com a invasão dos visigodos, né, que saquearam Roma, né. E aí houve muitas críticas dos pagãos remanescentes ainda, vamos dizer assim, de certa forma, que eram romanos, de crítica em relação ao estabelecimento do cristianismo, porque eles diziam, agora a gente começou a ser atacado, aí corre o risco de perder o poder e perder o império, porque agora a gente prega o amor. Então essa ênfase na pregação do amor vai enfraquecer a nossa população, e nós não vamos ter como lutar contra esses bárbaros que querem nos invadir, né? Isso deixa, vamos dizer assim, de certa forma, a igreja e os pais da igreja e também o Império Romano com o cabelo em pé, o que fez um pouco de sentido, e eles começam a pensar, né, uma maneira de organizar a sociedade, vamos dizer assim, na terrena, e a cultura, não somente para cá, não somente pensando na ideia do paraíso que vai ser no futuro depois daqui, né? Que é a ideia que vem com o cristianismo. Então eles começam a pensar justamente nessa questão de como organizar aqui, né, a Terra,
ou seja, esse plano sensível das coisas aqui, para manter a ordem, né, e organizar as coisas e estabelecer uma política que seja viável e boa para toda a população. Em resposta a isso, Santo Agostinho escreve o livro A Cidade de Deus, que ele começa a pensar justamente essa questão política, né? Como organizar a cidade, como organizar o Império Romano de maneira política, né? Vamos dizer assim, a partir de uma referência de Deus, né? Como eu disse, Santo Agostinho foi muito influenciado pelo pensamento platônico, das ideias universais, né? Da essência das coisas universais, né? E dessa questão do ideal. Então, absorvendo, ou seja, dessa ideia, ele vai pensar na cidade ideal, que seria a cidade de Deus. E a cidade para Santo Agostinho a organização da cidade perfeita é aquela que tem como amor um objeto. O amor de todos os cidadãos tem por um único objeto, o que faz a união entre eles, né? Você vê como isso aqui está vinculado muito à noção de perfeição de cidade do Platão e Sócrates. Então ele começa a pensar, e ele pensa que essa cidade ideal quando todos os cidadãos têm amor para com Deus, amam a Deus, né? Nessa cidade ideal, que é um reflexo para ele, ou uma prévia da cidade celestial, que é a cidade perfeita, né? É importante dizer isso, que para ele essa cidade aqui na Terra, ela nunca alcançaria a perfeição. Essa perfeição só seria alcançada na ideia na cidade celestial. Mas aqui é possível ter como referência e criar uma prévia dessa cidade celestial a partir dessa noção de amor de todos os cidadãos para com Deus. E aí ele faz em paralelo a isso uma contraposição de uma cidade terrena, que é a cidade dos homens, que é uma cidade que, ao contrário da cidade de Deus, que tem como referência a Deus e ama as coisas espirituais, a cidade dos homens amam as coisas temporais, né? As coisas da terra, não amam a Deus, né? E por isso não há como essa cidade se desenvolver e evoluir como sociedade, né? Ele vem dizer, Agostinho, dentro de uma ideia também de integridade de Platão, que o homem é um ser político e que ele, tendo o espírito, tendo o corpo, só é possível gerenciar essa coletividade, essa integridade do homem com o conceito de Deus. Sem o conceito de Deus, sem Deus, não é possível desenvolver uma política que seja realmente boa para os homens, né? Quando você afasta esse conceito de Deus, você não consegue desenvolver uma ideia de cidade, de organização de cidades que seja realmente boa para todas as pessoas, né? E ele começa a pensar e refletir sobre justamente essa cidade, né? Que tem como Deus a sua referência, né? Então, Santo Agostinho, né, ele pensa que o fim da sociedade que está ligada a Deus é a paz. O fim de organizar a sociedade é para que todos vivam em paz, né? E a condição para a paz é a ordem, né? Você precisa colocar as coisas em ordem dentro dessa cidade para que se alcance a paz, né? Aí Agostinho vem conceituar alguns pontos aqui de paz sobre cada coisa. É importante aqui passar para vocês. Por exemplo, a paz do corpo é o equilíbrio bem ordenado dos apetites e das paixões, né? A paz da alma racional é o acordo entre o conhecimento e a vontade. A paz doméstica, ou seja, a paz de casa, a paz do lar, é a concórdia dos moradores da mesma habitação quanto o comando e a obediência. A paz da cidade, a paz da cidade é a concórdia da família estendida para todos os cidadãos, então, ou seja, a concórdia da paz domiciliar estendida para todos os cidadãos. O que é isso? Quanto ao comando e à obediência, né?
A paz da cidade cristã é uma sociedade ordenada de homens que amam a Deus e se amam mutuamente em Deus, né? Então, esses são o conceito, vamos dizer assim, alguns conceitos de paz para Santo Agostinho, que é a finalidade da sociedade. E a paz em tudo é a tranquilidade de ordem e o bem soberano, assim como define o teólogo, né? E para a ordem, para se estabelecer a ordem, que é vamos dizer assim, a condição para a paz, uma das virtudes mais importantes, né, que cabe aqui a gente colocar, que é um dos nossos objetivos nesse ponto, que é definir os conceitos de cidade e justiça em Santo Agostinho, é a justiça. Uma das virtudes principais para manter a ordem e assim alcançar a paz é a justiça. E aqui a gente começa a pensar, né, nessa questão da justiça, né? Lembrando que a paz, antes de começar a entrar na justiça, a paz para Santo Agostinho, ela não é somente o fato de não haver guerra. A paz, mais uma vez aqui pensando numa questão ideal, né, dentro de uma linha platônica, a paz ela só é alcançada quando todas as pessoas têm todos os seus desejos satisfeitos, a ponto de não desejar mais nada, né? E lembrando que isso aqui ele pensa que só pode acontecer de maneira plena e perfeita na cidade celestial. Aqui na Terra a gente tem que ter como referência essa cidade celestial para buscar essa paz, e ela é um preâmbulo, assim, ela é um reflexo, vamos dizer, de forma imperfeito dessa paz que a gente pode alcançar na cidade celestial, né? E a ordem é a organização das partes de um todo que tem um fim em comum, né? Aí ele começa a pensar sobre justiça, né? E somente Deus pode dar ao homem a virtude da justiça e as demais justiças, né? Como sempre parte dessa visão de Deus, o pensamento de cidade e de organização de todos os conceitos de Agostinho, é sempre Deus que pode mostrar para o homem o que é justiça, não é mesmo? O que gerou uma das principais batalhas, né, de Santo Agostinho, que foi com Pelágio, né, que viveu de 360 a 420, que defendia que o homem poderia ser justo com seus próprios recursos, ou sua própria força. E Agostinho argumentava que não, o homem não pode ser justo. Ele nem tem um conceito de justiça a partir de si mesmo. Ele precisa de Deus, sem Deus ele não conseguiria fazer isso, né? Então, o conceito de justiça, né, em Santo Agostinho, ele é muito importante, né, para essa organização, né, de todas as coisas. A justiça é a virtude que organiza a confusão, né? A justiça é um atributo que subordina o inferior ao superior, mantendo a equidade entre as coisas iguais e dando a cada um o que lhe pertence, né? E a justiça ela provém da lei eterna, né? Que é o próprio Cristo, né? Sem Cristo não dá para você ter justiça, né? Nós criamos as leis humanas para lidar com as questões da cidade na Terra, mas para alcançar a verdadeira paz somente com a lei eterna de Cristo. O homem até pode ter uma versão dessa lei eterna dentro dele, mas para isso nós devemos usar o livre-arbítrio para alcançar, né, essa lei eterna. Para olhar para dentro de nós, porém, é preciso ter cuidado, porque também o livre-arbítrio que é o que leva o homem ao pecado. Por isso é importante ficar perto de Deus, pois só Ele pode dar ao homem a justiça e as demais virtudes, né? Como se vê, a cidade dos homens deve ser uma prévia da cidade de Deus. Então você percebe aqui, depois que eu falei de objetivo de paz, a ordem como condição e a justiça como também condição para a ordem, né, o conceito de lei eterna, né, que vem de Deus. Sem esse conceito de lei eterna, não é possível você saber o que é bom, o que é belo, e a partir dessa referência de lei eterna,
que você percebe que tem uma influência platônica de uma ideia de essência de lei eterna perfeita, é a partir dela que o homem tem que se desenvolver em sociedade, a partir dessa lei eterna que é a referência máxima para o pensamento a evolução como sociedade do homem. E você percebe aqui que ele fala que essa lei pode até estar dentro do homem, né? Que Deus colocou essa lei dentro do homem. Ele já começa a falar sobre isso. O que São Tomás de Aquino vai trabalhar de maneira mais sofisticada, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas para isso o homem tem que olhar para dentro de si. E ele faz isso usando o livre-arbítrio, segundo São Tomás de Aquino. Mas ele tem que tomar cuidado nesse movimento de olhar para dentro, porque também é o livre-arbítrio que faz o homem pecar. Mas ele contém dentro dele ele pode olhar para dentro de si e enxergar essa lei eterna a partir do seu livre-arbítrio, né? Bom, basicamente essa é as ideias de Agostinho, esse diálogo a partir dessa história da filosofia, que a gente não está se aprofundando, né, de maneira muito densa nas ideias filosóficas, porque aqui essa aula é sobre a história da filosofia, a gente passa um pouco por cima, conceituando um pouco, para ter esse panorama histórico, né, da evolução da história da filosofia, né? Agora nós entramos no segundo período da filosofia medieval, que é a escolástica. A escolástica, essa transição entre patrística e escolástica, ela se dá justamente pela ênfase maior da escolástica na busca ainda vinculada à religião ou à fé, mas com uma ênfase mais racional, uma ênfase de busca mais racional do que simplesmente a criação de doutrinas e dogmas, né? Então, a partir entre o oitavo e nono século, começa-se um pensamento, né, mais racional na história da filosofia, que é caracterizado e é nomeado como escolástica, né? O seu principal filósofo, né, mais influente dessa época é Tomás de Aquino, né, que viveu de 1225 até 1274. Era um frade, né, da Ordem dos Pregadores e ensinava em Paris, né? O Tomás de Aquino, ele começou a ter contato com a filosofia de Aristóteles, mas no primeiro momento a partir de traduções e interpretações dos árabes, né? Ele começou a ler aquilo ali e a partir de uma sugestão de um livreiro, né, que não lê isso aqui e tal, você precisa ler. Aí ele pegou, começou a ler e se encantou por aquilo, né, e começou a estudar. Mas como ainda eram traduções e interpretações dos árabes, né, esse livro que ele teve contato era interpretações dos árabes, ele solicitou a tradução, ou ele traduziu direto para o latim as obras de Aristóteles e começou a trabalhar com ela, né? Como eu disse no primeiro momento, a escolástica e a filosofia de Tomás de Aquino ela tem uma influência maior do aristotelismo, né? Que já começa a trazer já mais as ideias mais racional e se distanciar um pouco da ideia das essências e das leis universais e do universo, dessa teoria de Platão dos dois mundos, né, das ideias e o mundo material, e já começa a se aproximar um conceito de mais racional e mais ligado ao mundo físico, né, e mais ligado à razão, né, começa a distanciar um pouco da fé somente dos dogmas, né, e ele traduz, né, isso e começa a refletir e pensar, né. Uma das coisas principais que havia de interpretação nesse diálogo aristotélico com uma dogmática cristã era a ideia de que, por exemplo, Aristóteles pensava que
que o mundo não teve um começo, o mundo é eterno. O mundo não teve um começo nem tem um fim. O mundo sempre existiu, sempre existirá, né? E isso ainda de contra ao dogma cristão do início do mundo como sendo criado por Deus, né? O início cronológico do mundo. São Tomás de Aquino argumenta que o mais importante não é o mundo ter um início cronológico, mas ele ter sido criado por Deus. Então o mundo é eterno, mas ele é eterno porque, mesmo sendo eterno, ele tem um princípio ontológico, ou seja, de criação de Deus, não um princípio cronológico, que Deus criou em um dia, né? Deus criou eternamente o mundo e continua criando, vamos dizer assim, de certa forma. O importante é atribuir a criação do mundo a Deus, não de maneira cronológica, em que um certo dia começou, mas de que desde a eternidade Deus criou o mundo, né? Ele argumenta isso com essa ideia de Aristóteles, né? E aí ele começa a refletir e pensar, né, com a razão, tendo a razão como base principal, né, para os seus pensamentos e diálogo com a fé, com a razão grega e a fé cristã e a Bíblia. E ele pensa, uma das principais influências, né, na ética, e da ética e da moral de São Tomás de Aquino, é a ideia de sinderese. O que isso quer dizer? Que o homem, que Deus colocou dentro do homem na sua criação, a capacidade inata de discernir o bem e o mal. E aí ele vem com esse termo sinderese, que é essa capacidade que todos temos de discernir o bem e o mal, né? E o bem é o que todos desejam, e o bem deve ser feito e o mal evitado, né? E também ele argumenta que o homem tem uma inclinação natural para o bem, São Tomás de Aquino, por conta dessa capacidade que Deus colocou, independente da nossa vontade, na razão, a capacidade que a razão tem de discernir o bem e o mal, que é essa ética, né? De discernir a ética, segundo ele, o que se estabelece na prática da moral, o homem sempre se inclina para o bem, tem uma inclinação natural para o bem, né? Ou seja, o homem ele sempre quer seguir vivendo, ele quer propagar a espécie, educar os filhos e buscar a verdade e viver em sociedade. Isso é a ideia de Tomás de Aquino, a partir dessa ética da sinderese que está instalada de maneira inata dentro do ser humano, que ele tem essa capacidade de discernir o bem e o mal, né? E aí ele vai começar a pensar nas virtudes que o homem tem que desenvolver, né? Aí já não é algo inato que o homem precisa desenvolver a partir dessa capacidade que Deus colocou dentro do homem, na razão de conhecer, de discernir o bem e o mal. Ele vai pensar em quatro virtudes cardeais, ou seja, aquelas virtudes principais ou bases que a partir dela vem todas as outras virtudes, né? E ele começa a pensar, e ele pensa em prudência, justiça, fortaleza e temperança, né? A prudência seria a grande das virtudes, né? Dessas cardeais seria a principal, entre aspas, porque todas elas estão interconectadas, né? Umas dependem da outra para acontecer e atingir o bem maior, né? A prudência, né, aplica os princípios morais da lei eterna, né, a sinderese, capacidade de discernir o bem e o mal, a situações concretas, né? Essa sinderese, que eu falei que é a capacidade do homem de discernir o bem e o mal, é uma espécie de lei eterna, ou seja, é uma lei eterna de interpretação dessa lei eterna, né? Que é a lei natural. A sinderese é a lei natural, que é a interpretação da lei eterna. Existe uma lei eterna de Deus, e Ele nos capacitou de interpretá-la
através da sinderese, que é a lei natural, né? Então, a prudência, ela percebe o mundo, precisa de inteligência para conhecer as coisas do mundo, discernir as coisas do mundo, e em diálogo com a sinderese, ou seja, a capacidade de discernir se aquilo é bom ou se é ruim, a prudência vai te mostrar o caminho para agir de forma correta, sem definir a forma correta ou final, mas ela vai te mostrar o caminho. A prudência vai te mostrar, não, eu já sei que isso é bom ou isso é ruim, então sendo bom eu faço isso, sendo mal eu devo seguir por esse caminho. Ela te mostra o caminho, ilumina o caminho. E aí ele vem com um conceito também que esse diálogo, essa relação entre sinderese ou lei natural, que é a interpretação da lei eterna, é a consciência, né? Quando eu penso na lei natural e consigo discernir o bem e do mal, e com a prudência ajo a partir do que seria a melhor maneira de agir, aí eu tenho a consciência, né, nesse diálogo entre os dois, né? Então a prudência envolve as duas funções principais: o conhecimento da realidade, né, cognitiva, ou seja, aquilo que eu devo conhecer, perceber a realidade, e a decisão de agir corretamente, que é um imperativo, né? Então essas duas são as principais funções da prudência, né? No entanto, para isso é preciso necessário que a pessoa tenha uma vontade sincera de fazer o bem, né? Pois sem essa vontade, o esforço para tomar decisões prudentes seria inútil, né? Sem a vontade de fazer sem a vontade de agir de maneira correta, você não consegue agir de maneira correta, né? Além de você discernir o bem e o mal, saber o caminho da prudência, você tem que ter a vontade dentro de si de agir de maneira correta e fazer o bem, né? A segunda virtude cardeal, importante para Tomás de Aquino, é a justiça, né? Você precisa da justiça para, principalmente, reconhecer o que é devido aos outros, né? A justiça, justamente, ela é empática e ela é altruísta para ele, porque a justiça é a virtude que faz eu reconhecer o outro e os direitos do outro, e dar a ele o que é justo, e dar a cada um o que para mim é justo, e o dar ao todo, a cada parte, o que é justo para cada coisa, né? Para ele isso é importante, é uma virtude cardeal, que é a partir dessa justiça que a gente se estabelece todas as outras virtudes, né? A outra importante é a fortaleza. A fortaleza é uma espécie de centro, de eixo que o homem tem que desenvolver dentro dele para resistir, né, às coisas que venham contrárias, que inclusive gerem medo no homem. Aquelas forças resistentes que impeçam o homem de fazer o bem, né? Então tem que ter força interior para, mesmo ameaçado ou com medo, permanecer firme, ou seja, essa fortaleza de fazer o bem, né? Essa fortaleza de fazer o bem. Ela não pode ser confundida com impulsividade ou com a ausência de medo, como eu disse, mas com a capacidade de resistir o medo e continuar a fazer o que é certo, né? A ideia de fortaleza de São Tomás de Aquino. E a quarta e última é a temperança, né? A temperança, acho que até o próprio nome o conceito já é fácil de se entender, porque é temperar, né, os desejos, as vontades, né, as paixões. Temperar no sentido de temperar mesmo, como se fosse a comida. Você não pode colocar nem muito sal, nem pouco sal. Pouco sal vai deixar a comida insossa, e muito sal vai estragar a comida e ficar impossível de comer. Então, assim, a temperança, ela dosa a quantidade que a gente tem que ter e equilibra os nossos desejos, para a gente não se desequilibrar, né? Então, castidade, sobriedade, humildade, mansidão, junto com a estudiosidade, são formas de temperança, né? Luxúria, desfreio, soberba e uma cólera irracional, junto com a curiosidade, são formas de destemperança. O que ele quer dizer com estudiosidade é você não ser uma pessoa desesperada para conhecer, mas ter o equilíbrio de
conhecer, estudar e absorver aquilo que você pode sem esse desespero, que ele chama de curiosidade. Hoje a gente atribui esse significado à curiosidade mais positivo. Ele atribui aqui o sentido de curiosidade negativo, que a pessoa muito curiosa não é legal, porque é uma destemperança, vamos dizer assim, dessa busca pelo conhecimento, né? E aí assim a gente finaliza os conceitos de ética, né, e de moral na visão de São Tomás de Aquino. Ele pensa que existe uma lei eterna, que Deus colocou essa lei eterna dentro do homem, de maneira inata, independente da vontade do homem, e essa lei natural, ela interpreta a lei eterna, que é universal, né? Dentro, você percebe também um pouco dentro ainda dessa ideia platônica, né? Mas mais racional, um pouco mais trabalhada de maneira racional, que se aproxima ainda mais da ideia aristotélica, né? Então, são essas as virtudes importantes que São Tomás de Aquino pensa da ética, né? Que o nosso segundo ponto é reconhecer as características das virtudes morais cardeais. Segundo São Tomás de Aquino, são essas. E nós vamos também aqui pensar um pouco, que você deve ter percebido que esse curso, ele além de demonstrar a história da filosofia, ele também tem uma ênfase muito central e um eixo de pensamento político, né? Sempre que as ideias políticas e a forma de organização social que cada filósofo pensou e imaginou que pudesse ser aplicada. Então, pensando de política, a partir da perspectiva de Tomás de Aquino, ele também tem essa referência de que o homem é um animal social e político, né? E não pode sozinho encontrar tudo o que necessita. Portanto, precisa da lei social ou da lei natural. O homem só ele não tem tudo o que ele necessita, né? É o argumento de Tomás de Aquino. Por isso ele precisa dessa ideia social, né? E da organização social e da lei natural, né? Para conseguir adquirir tudo o que ele precisa. A política é a arte de dirigir a multidão à concessão do bem comum, né? Não meramente como um jogo de luta de poder, né? Harmonizar os interesses presentes nas sociedades e subordinar os interesses mais gerais, harmonizar os interesses de cada indivíduo, subordinando ao interesse coletivo, né? Essa visão de Tomás de Aquino da organização política, né? E ele pensa que em alguns tipos de governos injustos e justos, e ele classifica, por exemplo, governos injustos, a tirania, que é o governo de um injusto só. Ele pensa na oligarquia como um governo injusto de alguns poucos ricos. Ele pensa na democracia, aqui dentro dessa interpretação dele, e uso da palavra democracia, como um governo injusto de muitos. Pensa aqui que ele está ainda conectado com a visão de crítica democrática da grega, né? Que matou Sócrates, né? Que tinha toda essa crítica, né, da filosofia em cima da democracia, né? E os governos justos seriam a polítia, né, que é o governo da multidão, que é como uma espécie de democracia, só que uma democracia que já seria mais justa em comparação àquela democracia que a gente viu se estabelecer na Grécia, em Atenas. A segunda seria a aristocracia, que seria o governo de poucos, porém virtuosos, os melhores, né? E a terceira seria a realeza, ou a monarquia, né? O governo de um só. Primeiro, Tomás de Aquino diz preferir um governo do rei. Depois, no entanto, ele se inclina para um governo misto, né? Em três, vamos dizer assim, em três poderes, de certa forma, né? A política, né? A aristocracia e a realeza. Esse rei governaria a partir do conselho de uma elite virtuosa, uma aristocracia dos melhores, mas seria eleito de alguma forma escolhido pela política, né? Pelo povo, pela multidão.
né? Então ele conclui que o melhor tipo de governo seria esse, né? Misto desses três poderes, tendo um rei, que é aconselhado por aristocratas, os melhores, bem intencionados, né? E o povo seria quem, de alguma forma, elegia o rei e os aristocratas. Então essa seria mais ou menos a ideia, né, de Tomás de Aquino para a política. Outra questão muito importante, né, é que o fim da sociedade humana para Tomás de Aquino é a vida virtuosa, mas o fim último do homem é a fruição divina. O que ele quer dizer com isso? É desfrutar de Deus de maneira plena. Consequentemente, a vida virtuosa da sociedade, como a fruição divina, o fim último de cada homem, é o fim último de cada homem, assim o fim último da multidão também é chegar à fruição divina. Ou seja, que todos venham a ter comunhão com Deus e compartilhem dessa fruição divina, do desfrute do conhecimento da comunhão com Deus, né? Ele apresenta 3 condições exigidas para que haja uma vida boa e plena na multidão, né? Dentro de uma visão perfeita, né? Que é a unidade da paz, né? O procedimento virtuoso dos cidadãos, isto é, ação em conformidade com o bem moral, que se expressa na lei natural. O homem deve interpretar o que é certo e o que é errado e agir em conformidade, né, a partir dessa moral que está presente na ética, que ele pode discernir, né, e a abundância da necessidade para o viver bem. Todos tinham que ter o seu sustento para viver bem. Ele coloca esses 3 pontos para como necessidades políticas e organização social. Um outro conceito importante que tem uma contribuição de Tomás de Aquino é o conceito de autoridade, né? O conceito de autoridade é fundamental para a organização política também para Tomás de Aquino, né? Porque dentro dessa lógica de que toda autoridade demanda de Deus, ou seja, Deus ele não exerce o poder pelo mero poder, ele exerce o poder pela autoridade que ele tem de exercer. Ou seja, não há como ser diferente. Deus tem e pode exercer sua autoridade porque Ele é o detentor da autoridade. Foi quem criou todas as coisas, está acima de todas as coisas, e com isso Ele é a autoridade. E ele tem essa autoridade porque Ele quer o bem comum das pessoas. Deus quer o bem das pessoas. Por isso Ele tem autoridade sobre as pessoas. Ele quer fazer as pessoas evoluírem, né? Ele quer que as pessoas cresçam, que as pessoas façam bem para elas mesmas, né? Por isso daí vem a essência de autoridade para ele. Então toda autoridade humana tem que partir desse princípio de autoridade divina, né? Ele argumenta e trabalha justamente essa questão. Então, pensando numa lógica, a autoridade ela vem a partir daquele que tem algo que você não tem. E de alguém que está alinhado com a autoridade divina de querer o seu bem, né? Então ele aplica isso, por exemplo, à família, aos pais, a mãe e o pai, de que tem autoridade sobre o filho, porque, primeiro, o filho depende desse pai e dessa mãe para se cuidar, né? O seu sustento, né? Não só o financeiro, mas todo o sustento, né? Sustento psicológico, todo sustento, né? Ele não fala sobre isso, mas aqui eu já estou extrapolando um pouco dentro de uma visão mais moderna nossa, mas era justamente isso que ele quer dizer, né? A autoridade do pai sobre os filhos é porque o filho depende dos filhos, os filhos dependem dos pais, por isso os pais têm autoridade, né? Para com os filhos, porque os pais também querem o bem, em tese, dos seus filhos. Por isso essa é uma autoridade que é estabelecida por Deus, né? Porque os pais cuidam dos filhos, né? Também o professor detém uma coisa que os alunos não têm, que é o conhecimento, né? Então a noção de autoridade é justamente quando uma figura superior detém algo que a figura inferior não tem.
e que a figura superior deseja que essa figura inferior tenha, e vai transmitir isso para essa figura inferior, né? Dentro dessa hierarquia de autoridade. Então, esse conceito é importante para a organização social na visão de Tomás de Aquino, o conceito de autoridade. Agora, é importante distinguir, como eu disse no conceito de Deus, autoridade e poder. A pessoa pode ter poder, mas não ter autoridade. Se ela alcançou esse poder de forma ilegítima, ou usurpou, né, o poder, se ele não foi eleito, se ele manipulou, se ele está no poder, se ele tem poder sem autoridade, né? Se ele não quer o bem dos outros, se ele não foi eleito, se ele não é legítimo aquilo, né? Então ele diz que é importante a autoridade, mas também que não se pode usar o apelo à autoridade para exercer domínio sobre as pessoas ou para mandar nas pessoas. A autoridade tem que estar baseada nos princípios divinos, né, nos princípios de bem. Eu não posso querer mandar em você que você faça qualquer coisa que fira a lei eterna e a lei natural. Veja bem, como tudo nessa lógica de São Tomás de Aquino está vinculado à lei universal, à lei eterna, e à lei natural e à ética da lei natural, que se converte na moral prática, né? Então, uma autoridade só pode ter autoridade quando ele está em consonância com a lei eterna e a lei natural. Senão ele perde a legitimidade da autoridade. Por isso, ele argumenta também que a sociedade pode destituir um rei, um poderoso, que passou a ter somente poder e não tem mais autoridade, né? Você veja como o conceito de autoridade está vinculado ao bem, está vinculado à noção de Deus, está vinculado a uma ética, está vinculado a uma lei universal, a uma moral, para ser realmente, né, uma autoridade, né? E aí ele argumenta que a persuasão é a melhor forma de mandar nas pessoas, ou de convencer as pessoas. A forma mais nobre é quando eu te convenço a partir do que eu conheço e que você não conhece, a encontrar ou a obedecer, entre aspas, né, aquilo que eu proponho, né? Eu tenho que convencer você e você acreditar e confiar naquilo que eu estou dizendo, né? E a coerção é a última opção, ou seja, forçar você a obedecer, mas ela pode ser usada e deve ser usada quando o contexto social, né, quando a harmonia social está em jogo. Então, a coerção deve ser usada, mas o ideal é a gente sempre usar o líder ou quem detém autoridade, usar a persuasão, né? Então, esse é o conceito de autoridade, né? Deus usaria abaixo de Deus vem os pais e a pátria, a comunidade onde as nações foram criadas também, né? E condiciona a nossa existência. Então, nessa lógica, né, Deus, aí vem os pais e a pátria, né, que são as autoridades, né, em relação a uma pessoa. Deus, os pais e a pátria, que estabelecem essa... Então, como conseguir a autoridade sobre os demais? De acordo com o Tomás de Aquino, tendo que os outros não têm, foi o que eu já falei, né? E expliquei toda essa questão aqui de autoridade vinda de Tomás de Aquino. Então, basicamente, é isso. Tomás de Aquino, ele pensa... agora você vê que essa questão de autoridade, ela tem uma influência muito racional, aristotélica, né? Do mundo como ele é, se bem que também ainda continua com esse diálogo, né? Com a fé cristã e com a referência de Deus como principal, né? Ele pensa na simberese, ou na lei eterna, que é colocada dentro do homem a capacidade de discernir essa lei eterna, que é a lei natural, ou seja, a ética, que na prática se transforma na moral. Ele pensa nas quatro virtudes cardeais, né? Que são a prudência, a capacidade
de encontrar o caminho certo para fazer o bem, em diálogo com a sinderese, ou seja, a capacidade de discernir esse bem, esse mal, que flui, que nasce, que para ele esse diálogo entre os dois, entre sinderese e prudência, é a consciência do homem. A justiça, que é importante para o reconhecimento do outro e o reconhecimento de dar a todos o que é devido a cada um. A fortaleza, que é esse eixo que o homem tem que ter para se manter inabalável diante de medos e de seduções para fazer o mal. Tem que se manter firme na justiça. E a temperança, que dosa e equilibra, tempera os desejos, as vontades, para que o homem esteja equilibrado, não dê muito fruto aos seus desejos, mas também não negue os desejos e possa exercê-los de maneira equilibrada e racional. Assim a gente termina Tomás de Aquino e suas ideias, né? Que depois vem a política, como eu disse, que ele pensa na virtude e na fruição divina como fim. Para isso o conceito de autoridade é importante, de organização política. Ele pensa em três governos mistos, né? Em um governo misto de 3 poderes, que é o rei, os aristocratas e o povo, sendo que o rei governa, aconselhado pelos aristocratas. Agora nós vamos entrar no terceiro período da história da filosofia medieval, que é caracterizado pelo nominalismo e pela escola ibérica, né? Aqui nós temos como filósofo principal do nominalismo Guilherme de Ockham, e na escola ibérica nós temos Francisco de Vitória e Francisco Soares. O nominalismo, o conceito do nominalismo de Guilherme de Ockham é importante ser colocado aqui na história da filosofia medieval, porque ele começa a criar a ruptura do pensamento, do diálogo entre fé e razão, né? Ele cria, Guilherme de Ockham cria, com o seu pensamento, a filosofia nominalista, iniciou o processo do fideísmo, né? Que é a crença religiosa que não busca o diálogo com a filosofia. E o racionalismo, o pensamento filosófico que não busca o diálogo com a teologia, né? Então, caracteriza a partir do nominalismo a separação entre fé e razão. Ockham ensinou em Oxford, né? Onde a investigação filosófica pendeu para o conhecimento empírico da natureza, com as pesquisas de Roberto de Grosseteste sobre a natureza da luz e a instituição de Roger Bacon sobre o que seria posteriormente o método científico moderno, né? Então ele já entra com uma ênfase maior na razão e uma separação nesse diálogo de fé. Guilherme de Ockham, conhecido também pela navalha de Ockham, que é um método que ele desenvolveu, que na maioria das vezes a resposta mais simples é a mais correta, né? Se você tem uma resposta muito complicada para alguma determinada coisa, muito provavelmente, essa resposta está errada. Na maioria dos casos, nesse método dele, a resposta correta é a resposta mais simples. É óbvio que isso não se aplica para todas as respostas. A gente vê a ciência hoje mostrando como a vida é complexa, mas o método é sempre você partir de uma explicação mais simples para chegar numa explicação mais complicada, né? Se você parte do simples e o simples não responde, você tem que ir evoluindo gradualmente para alcançar a resposta. Mas na grande maioria das vezes, para Ockham, a resposta está no mais simples, que você tem que buscar primeiro essa resposta no simples, né? O nominalismo, basicamente, como o próprio nome diz, nominalismo, é uma ruptura das essências universais, que vem de Platão, um pouco de Aristóteles, né? De que, na verdade, por exemplo, o que a gente tem para compreender as ideias das coisas é apenas um nome, e o nome não alcança as coisas, é apenas uma representação confusa das coisas universais.
Então, por exemplo, homem, que é a palavra que a gente usa para representar os seres humanos, é uma representação confusa de quem eu sou, de quem é o Jeozadak, né? De quem é Sócrates. Eu sou um homem, mas o que é ser um homem? Então isso é só uma ideia, é só um nome que classifica as coisas, né? E aí a base de toda relativização e a base do problema linguístico moderno, da filosofia moderna, vem do nominalismo de Ockham. Então você já percebe aqui uma evolução crítica em relação na filosofia e essa ruptura da essência das coisas, vamos dizer assim, né? De que na verdade não existe essa essência das coisas e o que existe é a singularidade de cada indivíduo, né? Que não dá para ser atribuída em um nome. E na verdade nada dá para ser atribuído em um nome, né? Filosofia moderna vai depois trabalhar muito bem isso, mas atendo-se ao nominalismo de Ockham e as questões que ele procurou responder, que ainda estavam de certa forma em diálogo com a fé cristã e a Bíblia, ele começa a pensar, né, que a razão não poderia conhecer com certeza a transcendência e a unicidade de Deus, ou até mesmo a imortalidade da alma. Tampouco existiria uma lei moral natural, né? Deus, a alma e os deveres morais seriam assuntos exclusivos da revelação, né? Então isso significa dizer que, como cada ser humano é singular, é livre, vamos dizer assim, de certa forma, num conceito dele, de que existe uma fenomenologia de liberdade dentro do homem e que essa lei natural, por exemplo, no conceito de sinderese e no conceito de capacidade do homem de discernir o bem e o mal, e instalada de forma inata, como argumentaria São Tomás de Aquino, para Guilherme de Ockham isso não acontece. Não existe essa lei natural. O homem é, de certa forma, livre e não tende para o bem. O que determina a moral, o que determina é a revelação. Ou seja, o que está escrito e o que Deus decide que é certo e que é errado, né? Mas e que isso não está, nessa lei natural não está embutida no homem. Ele só consegue ter acesso a isso quando ele tem acesso à revelação, né? Esse é o argumento de Guilherme de Ockham. Essa separação entre fé e razão foi uma das bases, de certa forma, para a reforma protestante de Lutero, que começou com Lutero, que viveu de 1483 a 1546, né? E também os pensamentos de Descartes, racionalista de Descartes, né? Essa base nominalista de separação, de diálogo, foi o que propiciou esse diálogo, né? E como exatamente Ockham impulsionou esse processo, né? Ele colocou Deus tão acima da razão humana que exclui de si mesma, né? Deus está para muito além da razão humana e o homem não consegue alcançar isso, né? O que, de certa forma, em última análise, vamos dizer assim, ele colocou Deus tão acima que leva os homens ao deísmo racionalista, ou agnosticismo na prática. Ou seja, que não é possível com a razão ter certeza que Deus existe e que ele não existe, né? Veja como as ideias de Ockham já estão bem mais próximas da modernidade, por isso ele é o final da história da filosofia moderna, da filosofia medieval e início da filosofia, o terreno preparado para o início da filosofia moderna, né? E para ele Deus também não poderia se submeter a essas leis eternas, porque para ele Deus é livre e seria um constrangimento para Deus, dentro da visão de Ockham. Deus poderia, por exemplo, mudar de ideia, né? Ao invés de estabelecer uma lei fixa, ele poderia, ao invés, por exemplo, de colocar nessa lei intuitiva e fixa no homem,
que o homem deveria amar a Deus, Deus poderia decidir mudar de ideia e falar que o homem deveria, a partir de agora, odiar a Deus. Mas esse é só um exemplo para dizer que, para ele, confinar Deus em uma lei natural, em uma lei eterna, é limitar a Deus, na visão de Ockham, né? E que Deus é livre. E aí essa ideia vem trazer justamente um conceito de obrigação, não é? De obrigação, que já entra no nominalismo moral, né? Já entra nesse nominalismo moral, né? Que é justamente essa questão de que não existe essa essência, né? Da natureza das coisas, associado à criação de paradigmas eternos, e surge uma liberdade de indiferença, né? O ato humano será moralmente bom ou mal à medida que ele se conforme ou não com a obrigação legal por Deus, né? Que poderia mandar, como eu disse, odiá-lo ao invés de amá-lo, né? Então, essa ideia vem marcar a vida moral, vamos dizer assim, por uma obrigação, né? E que o homem não tem essa tendência natural para obedecer, e que esse peso se distanciou do Novo Testamento, gerando, né, trazendo uma perspectiva de lei, vamos dizer assim, como obrigação, né, e não como graça e como amor, né? Ele trouxe essa ideia de Ockham, trouxe esse peso, né, de obrigação, né? Então, basicamente é isso. O que veio se extrapolar no pensamento de Immanuel Kant, que reduziu o cristianismo a esse papel moralizante, né? No pensamento de Kant, que a gente vai pensar mais na frente um pouco, né, na continuidade da filosofia, da história da filosofia moderna, né? Então, essa ideia de Ockham, de que... É importante dizer que Ockham não diz que a razão não é capaz de discernir o bem e o mal, mas a lei natural não está, vamos dizer, intrínseca no homem de maneira inata, E sim, o homem é livre, de certa forma, né? Há uma liberdade dentro do homem, nessa singularidade do homem, e a lei moral se dá a partir da determinação da revelação de Deus, que diz o que é certo e o que é errado, fora do homem, entre aspas, né? E assim, Ockham pensa nessa ética ou nessa moral, né, como obrigação. E depois ele vai pensar e vai trabalhar no nominalismo político a separação dos poderes, né? São Tomás de Aquino já pensava, né, nessa não separação total, mas Guilherme de Ockham já trabalha a separação dos poderes entre fé, ou seja, ou igreja e Estado, de maneira clara, em que os dois não poderiam se interferir, né? Cada um tem a sua gestão e nenhum pode mandar no outro, né? São poderes independentes. A igreja cuida da vida espiritual e da vida transcendente, e o Estado cuida sozinho da vida material e da vida temporal dos homens, né? Ele estabeleceu muito bem isso, né? E aí a gente entra aqui agora na escola ibérica, com as ideias de Francisco de Vitória, que introduziu o direito das gentes. Aqui é o contexto, no finalzinho, vamos dizer assim, do que a gente pode considerar como filosofia medieval, que também está um pouco encostada na escolástica aqui, né? Mas tem essa diferenciação. Então, o direito das gentes está no contexto do descobrimento das Américas, e com essa ideia de que as pessoas, ou seja, as outras nações, os outros povos, têm o seu direito,
e são como seres humanos como nós, e têm os mesmos direitos que nós temos, né? Então você imagina no contexto de invasão e de destruição dos índios na América, né? Ele começa a pensar e refletir e cria pela primeira vez o direito universal, o direito internacional, que é esse respeito e esse estabelecimento de acordo do direito do homem como um todo entre as nações, né? Que vem do Francisco de Vitória na Escola Ibérica. Outro importante é de Salamanca, da Escola Ibérica, é Francisco Soares, né? Para Francisco Soares, a lei eterna, ele resgata a lei eterna de São Tomás de Aquino, só que acrescentando, sofisticando ela um pouco mais. A lei eterna é a ordem divina universal e imutável, né? Ele em diálogo com a ideia nominalista, ele coloca que a lei de Deus ela é imutável, porque Deus escolheu que fosse assim. Em contrapartida com a posição de Ockham, que diria que isso limita Deus, ele diz que Deus escolhe essa lei imutável, porque a natureza dele é imutável, né, que rege todas as coisas. Enquanto a lei natural é a expressão dessa ordem que pode ser compreendida pela razão humana. Existe a lei eterna e a lei natural, né, é a capacidade que o homem tem de discernir essa lei eterna e o que é bem e é mal, que está também dentro do homem, segundo Soares, né? A lei natural orienta os seres humanos para agir de acordo com a sua natureza e promover o bem. Soares é importante elo entre a escolástica medieval e o pensamento moderno. As suas reflexões sobre a lei natural e a lei eterna influenciaram profundamente o desenvolvimento do direito natural e da filosofia política nos séculos seguintes, né? Bom, basicamente é isso. A filosofia medieval ela tem esse início de diálogo entre o pensamento grego, ou seja, a razão grega, a filosofia grega e o advento de Cristo, nesse diálogo entre escritura sagrada, fé e razão, né, que foi suplementando, né, a dogmática até a escolástica. Também tinha, na escolástica, há uma perspectiva um pouco mais racional, continuando ainda esse diálogo entre fé e razão, ainda com uma base um pouco dogmática. E aí veio, de certa forma, romper esse diálogo de fé e razão no nominalismo de Ockham na Escola Ibérica, né? Que realmente criou esse distanciamento. Embora na Escola Ibérica ainda há uma conexão de Francisco Soares nessa lei eterna, né? Ainda há essa conexão entre lei eterna de Deus, né? Mas no nominalismo de Ockham plantou essa possibilidade de que a filosofia não precisava mais dialogar com a razão e nem a razão precisava mais dialogar com a religião, ou a fé cristã, ou a escritura sagrada. Aos poucos isso ficou um pouco distante uma da outra, né? É isso, basicamente. Muito obrigado por assistir. Siga o canal, curta, comente para ajudar nesse curso de filosofia, né? E vamos dar continuidade a esse curso. Teremos ainda mais algumas aulas nesse período de história da filosofia. E vamos seguindo. Eu agradeço a atenção de vocês, quem veio até aqui. Um abraço a todos de vocês. Tchau, tchau.